Glória a Deus maravilhoso. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você para nesta hora nós estarmos em concordância, em comunhão, orando ao nosso Deus e meditando na sua santa palavra. A palavra hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 17. Jesus falando, versículo número 16, ele diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombras da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele implantou o reino dos céus na terra, ou seja, em nossos corações. E no Evangelho, e no capítulo 25, ele faz uma comparação como é este reino. Ele fala da parábola das 10 virgens, faz uma comparação, que ele não podia falar abertamente, porque ele poderia ser preso e morto antes da hora, antes do tempo. É uma verdade. Aí ele diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Semelhante a 10 virgens. E ele qualifica que 5 dessas virgens eram prudentes e 5 eram nécias, ou seja, loucas. Elas todas estavam esperando o esposo? Estavam. Elas se cansaram de maneira que elas adormeceram todas. Mas acordaram com um grito dizendo: está vindo o noivo está vindo. E aí, 5 delas perceberam que elas não tinham reserva de azeite nas suas lâmpadas. E elas pediram para as prudentes um pouco do seu azeite, porque as suas lâmpadas se apagavam. E as prudentes disseram para elas: não seja caso que falte para nós e para vocês também. Então, ide comprai. E elas saíram para comprar o azeite, e quando voltaram, a porta havia se fechado. O significado desta palavra, que Jesus disse: o reino dos céus será semelhante, porque Jesus veio implantar o reino dos céus na terra, ou seja, nos corações daqueles que o aceitassem, que é o perdão, por meio do arrependimento dos pecados, porque ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino, ou seja, é favorável para vocês a oportunidade de se arrepender para serem salvos. E aqui quando ele diz será, porque Jesus iria sair, Jesus sabia que ele iria sair. E ele se apressava em que pudesse ministrar o quanto antes, porque Jesus sabia que ele iria ser perseguido e ser morto. Então, teria que acelerar as suas instruções acerca do que o Papai do céu, o Criador de todas as coisas, o havia enviado, o seu Filho, a esse mundo. Glória a Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. E o sentido do cansaço é porque muitos dizem assim, todos dizem que Jesus
está vindo, que o fim do mundo está perto e nunca chega. Quanto tempo já se passou? Nós estamos agora em maio de 2020, não é verdade? Igual eu, quando eu digo que eu já passei dos 60, eu nunca digo quantos que passou-se dos 60, né? Então, então as pessoas relaxam, achando que não é agora, não é hoje que Jesus vai voltar, que ele foi. Quando ele ressuscitou dos mortos, que ele subiu ao céu, ele disse que voltaria outra vez para levar os seus escolhidos para onde ele está, nós venhamos estar também, né? Bendito seja Deus. E a promessa dos que já morreram é serem ressuscitados e subir juntamente com os escolhidos dele que estiverem vivos, num corpo transformado, transfigurado, e encontrar com Jesus nas nuvens dos céus e participar para sempre com ele no reino dos céus. Bendito seja Deus maravilhoso. E aqui, quando a palavra diz que tardando o esposo, elas se cansaram e adormeceram, ninguém conhece quem é as prudentes, nem quem é as nécias. Só quando elas se declaram que não tem azeite nas lâmpadas. Ou seja, metade das pessoas, ele fala aqui 50%, né? Metade das pessoas não estão nem aí para uma preparação espiritual, para ser digno de subir com Jesus na sua vinda, digno da salvação. Vai deixar para se converter, se consertar, se arrepender, pedir perdão. Que hora que a gente não sabe que hora que a morte vai chegar? Nós estamos vivos agora, não sabemos se daqui a pouco poderemos ser um corpo morto. Isso é verdade. E quanto à vinda de Jesus, a gente não sabe a que hora que ele vem, nem que dia que ele vem. Muitos dizem assim, eu sou muito jovem, eu tenho que curtir a vida. E acha que curtir a vida está lucrando alguma coisa. Pelo contrário, está perdendo tudo. Porque o Senhor manda a gente separar do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a vanglória dos olhos, eu esqueço como é que fala o versículo direito, né? Mas é mais ou menos isso. Passa, se corrompe, se acaba. Mas a salvação, o amor eterno, a verdade com Cristo permanece para sempre. Eu quero te aconselhar neste dia, meu irmão. Faça um autoexame. Como é que está seu coração? Como é que estão os seus pensamentos, os seus desejos, a sua paixão? Louvado seja Deus. Nós temos que nos voltar para Cristo. Estar juntinho com Ele, unido com Ele, entendendo Ele em nós. Não é pensando que Ele está lá no céu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e nós aqui na terra, não. É pensando que Ele está em nós pela virtude do Espírito Santo que em nós habita. Isso é uma verdade. O Espírito Santo é o nosso amigo, companheiro fiel de todas as horas. Ele representa Jesus Cristo em nós. Glória a Deus maravilhoso. E a gente sente alegria, uma alegria tão grande, uma coisa tão gostosa que não tem quem tire de nós essa alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de Jesus ser preso, crucificado, ensinando aos seus discípulos, ele dizia que nem sempre os discípulos tinham ele junto com eles. E a alegria deles, eles iriam se entristecer, mas depois a alegria ia ser restabelecida para sempre com eles.
E aí ele diz, vocês agora estão tristes, mas depois vos alegrareis. Porque Jesus, depois que ressuscitou e apareceu para os discípulos, eles tiveram convicção de que Jesus havia ressuscitado e que, na verdade, fez a promessa de vir nos buscar. Então, eles receberam revestimento da presença do Espírito Santo em suas vidas e alegraram seus corações, de maneiras que eles não temiam nem a morte. Pois é, nós não tememos nem a morte, porque nem a morte nos intimida mais. A morte vai fazer um favor de separar o nosso corpo do espírito e nós vamos estar para sempre com o nosso Deus maravilhoso. Reconheça isso. Seja um discípulo de Jesus, seja um cristão confesso. Não seja igual àqueles que dizem assim, eu tenho Jesus no meu coração desde que eu nasci. Não é assim não. A criancinha não tem consciência. É com a nossa consciência que nós vamos então entender, compreender e aceitar. O querer está dentro de nós. Se você não quiser, nem Jesus obriga você a se decidir ser um discípulo dele, ser um cristão confesso. Você tem coragem de sair por aí com a Bíblia no braço e dizer assim, Jesus te ama? Tem muitos que têm até vergonha de conduzir a Bíblia. Até crente mesmo tem vergonha de sair com a Bíblia na mão. Porque falando tal me conhece e sabe que eu hoje sou crente. Aí tem vergonha de sair com esse santo livro na mão. A palavra viva, a presença real do nosso Deus na nossa vida está aqui. A palavra que vem para cá, para o nosso entendimento, para dentro de nós. Palavra viva, palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus maravilhoso. E aí, então, quando as nécias chegaram de ter ido comprar o azeite para as suas lâmpadas, a porta havia se fechado. E elas perderam a oportunidade. Isso significa que se nós não nos decidirmos hoje, por que eu digo nós? Porque eu me incluo juntamente, eu não estou apontando você. Eu estou me incluindo junto com você. Se nós não nos decidirmos hoje, pode ser tarde demais. Jesus vir, levar os seus escolhidos e nós ficarmos. Então temos que estar apercebido. A nossa mente, o nosso pensamento sempre em comunhão com esse Deus maravilhoso. Mas eu não posso pensar em outras coisas. Pode, mas não se desligue do céu. Não se desligue do Deus vivo, do Criador. Não se desligue do Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Convide o Espírito Santo, habita em mim, não saia de mim nunca mais. Porque é o Espírito que em nós habita, quem vai, nos levar na hora que Ele nos chamar. Isto é uma verdade. Leia a sua Bíblia para você compreender. Leia, examine as Escrituras. Jesus disse, está escrito, examinar as Escrituras porque cuidais nelas está a vida eterna. Glórias a Deus maravilhoso e santo, Criador, Pai. Aleluia. No Evangelho de São João, no capítulo de número 5, e no versículo 39, está escrito, examinai as Escrituras, Jesus falando, no Evangelho de São João. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falou. As Escrituras falam de mim.
Me apresenta as escrituras. O profeta Isaías fala da vinda de Jesus. O profeta Isaías, o profeta Jeremias. Todos os profetas apontam para aquele que havia de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Examinar as escrituras para que cuidais nela ter a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Leia sua Bíblia, examine as escrituras. Tenha a Bíblia como sua amiga de todas as horas, de todo o tempo. Leia de manhã, leia meio-dia, leia de noite, leia de madrugada se você estiver sem sono. Ela é nossa amiga, a nossa inseparável verdade, que quando a gente lê, prestando atenção, ela fica gravada no nosso entendimento e não sai nunca mais. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos estar orando nessa hora, pedindo ao nosso Deus as suas bênçãos para a nossa vida, para o nosso dia de hoje, para que possamos estar fortalecidos na graça e no poder de Deus, em todo o tempo enquanto vivemos nesse corpo de carne. Porque logo que nós desencarnarmos, nós vamos estar com Ele para todo sempre, juntamente com o nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, nosso Pai Celestial. Glorifico o Teu nome nessa hora, meu Deus querido, por essa palavra verdadeira, linda, que o Senhor nos trouxe hoje. Abençoe esse meu irmão que está orando juntamente comigo em concordância. O Senhor Jesus falou que o que nós concordarmos na terra, o Senhor concorda no céu. Abençoa teu filho e tua filha que ora comigo nesta hora, que apresenta sua vida, suas causas, seus problemas, sua saúde. Meu Deus, todos os que estão inscritos nesse canal sejam alcançados, Pai. Alegra o triste, consola aquele que está desanimado, Pai. Alegra a alma, o coração, o espírito. Repreende as palpitações que causam até medo. Sim, meu Deus. O que está doente, envia a cura divina. O que está desempregado, abre porta de emprego, meu Deus. Ao que está desesperançoso, coloca ânimo, convicção e certeza de que vai conseguir realizar os seus sonhos. Meu Deus e Pai, abençoa os casais, que se amem, que parem de discutir coisas loucas que não edificam. Repreende o espírito de antipatia que está dividindo os casais, causando a maldição do divórcio, que o divórcio não foi Jesus que implantou, não. Não está escrito na Bíblia isto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz que aquele que se separar fique sem se casar, porque o casamento é até que a morte o separe. Meu Senhor, que coisa linda. Abençoa os filhos que obedeçam aos seus pais, que os pais honrem aos seus filhos. Os empregados que obedeçam aos seus patrões, que os seus patrões respeitem os limites dos seus empregados. Meu Deus querido e Pai Todo-Poderoso, abençoa meu Pai querido e santo Deus. Dá-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia, não deixe faltar o nosso sustento cotidiano. Estão falando de uma crise mundial, que vai haver uma fome na terra, não é somente no Brasil, mas que no mundo todo. Meu Deus, tem compaixão daqueles que não sabem nem plantar uma batata para comer. Meu Deus Santo e Todo-Poderoso, tem misericórdia dos teus filhos nesta terra, meu Senhor.
Ordena que a terra produza o grão, o fruto, a batata, a semente, para que possamos nos alimentar, Senhor. Deus vivo, Pai Todo-Poderoso, a Tua graça, o Teu amor, o Teu Espírito Santo alimenta a nossa alma. Te glorifique, te exalta, meu Deus maravilhoso e santo Pai. Abençoa nossos irmãos, nossa família. Dá-nos paz e alegria da salvação nesse dia chamado hoje. Uma noite de descanso abençoado e um novo amanhecer feliz na Tua presença. Para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Que assim seja. Amém, Senhor, e graças a Deus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Um beijinho.